Amor e Redenção, o filme cristão mais anti-Red Pill que existe. Mas será que esse filme romântico, ele é bom? Vale a pena assistir? A mensagem é boa? Adapta bem ali o livro de Oséias? Se você quer saber se de fato ele cumpre tudo isso, assista esse vídeo logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures. Eu trabalho com histórias em quadrinhos. Essas daqui são algumas histórias em quadrinhos autorais, né? Essa daqui foi uma história em quadrinhos que eu participei, história em quadrinhos sensacional, feita pelo Marcos do Richard Guerra. E hoje a gente vai falar sobre esse filme Amor e Redenção. Seja bem-vindo ao meu canal, que é comics, que a gente fala de quadrinhos, mas que é review também, que a gente faz review de filmes e produções, principalmente cristãs, com o objetivo de mostrar para você que existem boas e excelentes produções cristãs aí no mundo, no Brasil, para que você assista, apoie a cena cristã aí, né, na cultura pop. E não só isso, seja edificado e evangelize as pessoas por causa de grandes produções. E hoje a gente vai falar sobre esse filme Amor e Redenção. É um filme que saiu aí há algum tempinho já, mas que começou a fazer ali um sucesso no TikTok, se não me engano, né? Muitas cenas ali de cortes de TikToks. E eu acabei assistindo esse filme aí, o Amor e Redenção, que conta a história de um fazendeiro, que é um fazendeiro cristão, que procura uma esposa e ora a Deus constantemente por isso. E Deus acaba direcionando ele a ir lá, comprar uma prostituta e fazer dela a esposa dele ali ao longo do filme. Na verdade, esse filme ele é uma adaptação do livro ali de Oséias da Bíblia, que acontece a mesma coisa. Oséias foi um profeta escolhido por Deus para ir lá comprar uma prostituta, né, e casar com essa prostituta. Mas só que na época de Oséias, Deus manda Oséias fazer isso de uma forma profética, né, para mostrar ao povo aquilo que o povo estava fazendo com Deus e o que Deus iria fazer com o povo. Né, o povo estava traindo Deus ali, estava pecando contra Deus, estava em idolatria, e o povo de Israel estava muito mal. E segundo a aliança de Moisés, se o povo continuasse mal, o povo iria para cativeiro. Deus diversas vezes enviou profetas para fazer com que o povo se arrependesse, mudasse de vida e não fosse para cativeiro. Mas o povo endurecia cada vez mais o seu coração. Com o passar do tempo, Deus então foi escolhendo os seus profetas e foi pedindo para que seus profetas fizessem coisas muito impressionantes, muito estarrecedoras, para que o povo prestasse atenção com as suas mensagens. A gente vê Isaías fazendo ali profecias escandalosas para que o povo também ali, como que eu posso dizer, prestasse atenção na mensagem dele. Jeremias não casou até então, pelo que eu já pesquisei. Ele não podia ir em festa e não podia prantear em velórios. O Ezequiel teve a sua esposa morta, Deus acabou levando a esposa de Ezequiel, e o Oséias foi o escolhido para a sua mensagem ser propagada através ali de um relacionamento que foi muito complicado para o profeta. E é isso daí que que esse filme acaba passando pra gente. Embora, né, no filme aí tenha uma adaptação muito romântica disso, eu creio que o livro de Oséias não seja um livro tão romântico assim como o pessoal acaba colocando, porque de fato ali era representar o que o povo de Israel estava fazendo ali com o povo e o que iria acontecer com eles, que eles iriam ali pro cativeiro, né, que iria acabar acontecendo ali. Só incluindo uma errata aqui sobre o livro de Oséias. O livro de Oséias, na verdade, ele profetizou para o reino do norte, que era o reino de Israel, porque Israel dividiu entre Israel e Judá, mas que serviu também para o reino do sul. Agora, informação teológica passando, o filme adapta bem essa parte aí de Oséias, né? Embora ele traga ali um lado um pouco mais romântico, é um filme que de fato é muito forte, dá para você sentir todas as emoções ali de que o próprio principal ali, o personagem principal, Mark, que representa o profeta Oséias, passou. Eu acho que o filme consegue sim fazer você sentir toda a tensão ali que o Mark acaba vivendo, né, por conta ali da sua esposa, né, que é a Angel, que representa a Gomer, né, do livro de Oséias, né,
E aí você acaba tendo isso. Então, pra mim, sim, o filme ele consegue representar isso. Ele consegue representar muito bem todo esse sofrimento aí do livro de Oséias, mas eu vou falar um pouquinho sobre a parte teológica do próprio filme um pouco mais pra frente. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão técnica. Só um adendo aqui, né? Mark, né? É o nome de um personagem que sofre muito, né? Quem assiste Invencível aí sabe do que eu tô falando. Mas em contrapartida, vamos lá então que eu quero falar. O filme tem muito boas atuações aí. O personagem principal também, o ator que faz o Mark, é excelente. O que chama muita atenção também é a atriz aí principal que faz a própria Angel, né? A Sarah também. Que atriz excelente. Eu não sei se ela fez outros filmes, ou outras produções, ou outras séries, mas é uma atriz muito excelente, que interpreta muito bem, consegue ser feliz, consegue ser triste, consegue ficar com raiva. É assim, de certa forma, uma atriz muito boa, consegue sinalizar as mudanças da personagem, muito excelente mesmo. Ela deveria ter mais trabalhos de tão boa assim que foi a atuação da atriz que faz a Angel, porque de certa forma você consegue ter dó da personagem, você consegue ficar com raiva da personagem, você consegue alegar com a personagem, você consegue ficar triste com a personagem, e isso é muito interessante. A atuação é maravilhosa, a atuação dela é sensacional. Dos outros personagens também que acabam acontecendo no filme ali, são muito boas as atuações, né? Como por exemplo o vilão, você tem um ranço muito grande nele e tudo mais, mas chama muita atenção ali a atuação do casal principal. Uma outra coisa também que acaba chamando atenção nesse filme é o roteiro, porque é um roteiro muito ousado. Tem personagens que erram, que pecam, eles não têm medo de fazer o personagem sofrer, e muito menos de fazer o personagem ali fazer algo de errado. E todos os personagens ali têm conduta bacana, mas todos os personagens ali têm uma conduta errada e cinza também, óbvio. Tem uns que são mais claros do que outros, no sentido assim de caráter, como o personagem principal, ele é um personagem ali mais claro no sentido de caráter, mas em contrapartida você consegue ver nuances de todos os personagens, e essas nuances elas são muito bem feitas. Tem muitos filmes cristãos que têm muita dificuldade de fazer essa nuance, de ter ponto alto, ponto baixos, do personagem errar, do personagem acertar, e consegue fazer com que a gente entenda que as falhas dos personagens falhas ali humanas mesmo. Ele traz uma característica muito humana para o personagem. Uma outra questão que eu acho muito bacana do roteiro é que os personagens eles evoluem, eles de fato saem de um ponto A e vão para um ponto B. Todos os personagens na própria trama têm uma evolução muito grande. E roteiro bom é roteiro que quando você lê ele, o personagem começa de um jeito e o personagem termina de outro jeito. E esse filme ele mostra de fato isso. Sem contar que o roteiro ele é um roteiro muito interessante. Por quê? Porque é um roteiro na qual a gente vê ali surpresas. Eu estava até assistindo com a minha noiva esse filme. Ela me perguntou ali o que vai acontecer e tudo mais. Por quê? Porque como eu trabalho, né, com histórias em quadrinhos e tudo mais, a gente sabe o que vai acontecer em alguns clichês. A gente sabe quando está sendo montada uma cena para o personagem morrer. A gente sabe quando está sendo ali montada uma cena de o personagem ficar junto, ou uma cena que vai reverberar lá no final. Mas esse filme, ele é um filme surpreendente porque ele não tem assim aquela questão do clichê que você assiste, você vê, daqui lá na frente vai dar isso, ou daqui lá na frente vai dar aquilo outro. Ele é um filme surpreendente no sentido de fato de você não saber. Eu respondi, olha, eu não sei o que vai acontecer, porque é um filme que ele não está trabalhando bem com clichês assim, no sentido de construir clichês, apesar que tem clichê no filme. Mas ele é um filme que você pensa que vai ter uma coisa e acontece outra coisa, e aquilo funciona muito bem pro roteiro e faz a trama andar. Por isso, roteiro muito bom ali, do roteirista também, tá de parabéns. Direção e fotografia sensacional, as imagens são muito bonitas, a narrativa é muito bem feita, o filme é muito bem gravado, é um filme com uma técnica excelente. Agora, tem um porém no filme, que nem tudo é flores no filme, e eu preciso falar sobre isso, que por ser um filme que se vende como um filme cristão, eu vejo que o filme ele tem uma coisa que me surpreendeu, não positivamente, por justamente se vender como um filme cristão. Talvez se o filme não se vendesse como um filme cristão, eu não teria ficado tão surpreso com isso. É que o filme tem muita cena de semi-nudez assim, fortes, né? E por ser um filme que se vende como cristão, eu acho que não se encaixaria tão bem. Apesar que de fato
Eles estão ali tentando representar uma mulher que foi prostituta e estão tentando fazer de uma forma mais realista, sem que de fato escandalize as pessoas. O filme, na realidade, ele pode servir como um gatilho para muitas pessoas que têm problema ali com situações de veludez ali em algum lugar, né? Pessoas que talvez tiveram vícios em pornografia e algumas coisas assim. É um filme que de fato tem muitas cenas assim. Eu fico pensando, cara, será que precisava disso? Será que teria muito dessa questão? A própria atriz principal, ela acaba aparecendo assim várias vezes e tem cenas ali, como por exemplo a cena de amor ali entre os dois, na primeira noite de núpcias deles ali. É uma cena que é picante sim e que pode ser gatilho pra muita gente. E aí eu fico pensando, tipo assim, cara, será que precisava ter isso? Será que precisava filmar até ali? Será que precisava fazer essas questões? Porque a atriz tem hora que aparece ela sem nada, só com os cabelos, tampando ali a parte, né, do busto dela e tudo mais. Às vezes tem cena que ela tá conversando com o Mark, ela tá em poses muito complicadas, ou então às vezes você olha, tem uma cena que ela tá, a primeira vez que ela tá conversando com o Mark, ela aparece com o Mark ali sem nada. Se você olhar o espelho, dá pra ver ela de costas, sem nada também. E aí quando tem a própria cena dela com o Mark também, tem algumas coisas ali, mão em alguns lugares e tudo mais, que eu acho que não seria tão bacana para um filme que se vende como um filme cristão. Pode parecer loucura minha, se você discordar pode colocar aqui nos comentários, mas eu acho que não é legal, principalmente um filme que quer se vender como um filme de transformação e ser um filme bacana para as pessoas, mas que pode ser gatilho para algumas pessoas. Por isso que eu não recomendo todas as pessoas assistirem. Se é uma pessoa que fala assim, cara, eu não consigo lidar com essa situação, a resposta que eu dou para você é: evite de assistir esse filme, não assista esse filme por conta dessas questões. E aí a gente entra numa outra discussão, que é até onde uma história cristã ela deve adaptar, até onde é uma adaptação aceitável, até onde é exagero. Isso é tema para um outro vídeo, por isso que eu te recomendo a se inscrever aqui no meu canal para a gente discutir um pouco sobre isso e conversar um pouco sobre isso. Quem sabe eu não chame mais pessoas para isso, mas eu acho que não é um ponto que ficou legal ali no filme, embora tenta passar um realismo. Mas será que não conseguiria passar um realismo de outra forma? Porque a gente tem um filme sobre um tema muito parecido também, que é O Som da Liberdade, mas que por mais que seja um tema pesado, é um filme que em nenhum momento tem uma cena tão pesada nesse sentido assim, que é O Som da Liberdade. Então eu acho que dá para fazer sendo realista, mas sem ter ali as cenas muito pesadas. Mas a parte teológica do filme, ela é o que chama a atenção. De certa forma, sim, o filme representa ali o amor de Deus por nós. E tem duas coisas na questão teológica que eu quero falar. Primeiro é perseverança na transformação das pessoas. É uma coisa que a gente precisa entender, e como cristãos a gente precisa acreditar. Deus transforma as pessoas. A gente pode ser usado como canal de bênção para isso. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus ele transforma as pessoas, mas muitas das vezes isso vai dar um trabalho muito grande e vai trazer um sofrimento muito grande também. Será que a gente está disposto a passar por isso? E uma outra coisa que acontece é que Deus ele transforma as pessoas de verdade. Quando as pessoas elas têm encontro com Deus, elas são transformadas. A cena ali do filme onde ela acaba confessando Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela, que ela acaba pedindo ajuda para Deus, é uma cena muito sensacional. O final do filme ele é uma quebra de clichê muito interessante, porque você pensa que o final vai ser de uma forma e ele acaba sendo de outra forma, valorizando a personagem ali principal. Mas é uma questão que a gente precisa entender. Quando Deus transforma mesmo. Mas só que Deus ele vai utilizar de meios para transformar as pessoas. Muitas das vezes as pessoas elas vão acabar vivendo coisas muito pesadas antes de conhecer a Deus. E uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus, com sua graça, ele perdoa. Uma das coisas que acaba acontecendo aí no meio cristão é que muita gente, depois que a gente teve ali a questão da Andressa Rurak se converter e depois se desviar, acha que todo mundo que vai se converter na igreja, ou a maior parte das mulheres que vão se converter na igreja, viveram alguma coisa muito complicada nessa parte, vai ser só mais uma Andressa Rurak. Só que a Andressa Rurak, primeiro, ela se converteu para uma igreja que muitos consideram seitas, nem igreja de verdade. E segundo, além de ter passado isso, ela é uma experiência.
A gente tem muitas mulheres que foram para a igreja e foram transformadas, mas muitas das vezes o pessoal não dá destaque a esse tipo de gente. Falei sobre isso num vídeo muito interessante que eu fiz no meu canal sobre teologia, sobre a Jordana Vucicic e a Andressa Burak. Se você quiser assistir, o link está na descrição. Mas é uma coisa que eu vejo muita gente ali colocar o ponto de interrogação na vida, na transformação de muitas pessoas, por conta que viu uma pessoa que foi para a igreja e desviou. Mas tem N pessoas que foram para a igreja e não se desviaram. Mas a última questão que acontece aqui do próprio filme é o amor de Deus que o filme representa. Nós sempre acabamos pecando contra Deus, traindo Deus e magoando o coração de Deus, mas Ele sempre volta para nos resgatar, Ele sempre volta para nos trazer de volta. Ele sempre volta para nos amar e nos salvar. Essa é a mensagem muito interessante desse filme. Do amor que Deus tem por nós, apesar de nós sermos pecadores. Da própria insistência de Deus em nos amar, mesmo nós não queremos ser amados, mesmo a humanidade querendo se distanciar cada vez mais de Deus. Se você for pegar na Bíblia, toda vez foi Deus que veio até o homem, em Adão, em Noé, em Abraão, Moisés, Davi, até chegar na vinda master dele, que foi Jesus, o próprio Deus encarnado, ter descido do céu para nos salvar. E essa é a mensagem de amor que eu acho que fica bacana aí de ser colocado no filme, que faz a gente sentir muito bem. E o que você achou desse filme? Me conta aqui, não deixa de me falar aqui nos comentários. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês também é para garantir as histórias em quadrinhos. A cultura pop tem o poder de transformar muitas vidas e também o poder para a gente falar de Jesus e edificar o corpo de Cristo. Eu uso os super-heróis para alcançar a nova geração aí, que é uma geração que não é alcançada pela igreja, a geração de 13 a 17 anos. Então é muito interessante. Se você está com dificuldade de introduzir o evangelho aí nessa geração, ou não acha conteúdo para edificar essa geração, não deixa de garantir aqui as histórias em quadrinhos de super-heróis. O link está na descrição. Não deixe também de curtir, comentar e compartilhar. Me fala o que você acha desse filme e assista qualquer vídeo aqui do nosso canal. A gente está falando muito sobre Casa de Davi, a gente está falando sobre The Chosen. Clique em um deles e a gente continua a nossa conversa. Até a próxima.